Observando aí a paisagem que está aí no seu livro, o que você pode perceber de paisagem natural? Claro que vocês vão falar as árvores, as montanhas, né? O rio, tudo isso é paisagem natural. O que você sabe sobre o tipo de vegetação presente nessa paisagem e sobre o relevo? Você já visitou algum lugar com uma paisagem semelhante a essa? Tem pessoas que já, né? Que já visitaram e viram essas paisagens quando vai, por exemplo, em Friburgo, quando vai em Petrópolis, Teresópolis e algumas outras cidades, né, daqui do Rio de Janeiro. Como já vimos anteriormente, o Brasil é um país de grandes proporções, ou seja, muito extenso. Desse modo, é possível observar em seu território paisagens bastante diferentes umas das outras, com características distintas de clima, vegetação, fauna, relevo e hidrografia, bem como especificidades culturais e econômicas. Tais elementos interagem o tempo todo, influenciando uns aos outros. Essa interação estabelece as particularidades das paisagens e suas constantes informações. A partir de agora, vamos conhecer alguns aspectos naturais que compõem as paisagens do território brasileiro. Clima e paisagens brasileiras. O garoto está aí deitadinho, aí está observando as nuvens. Nuvens são muito interessantes, ele pensando, de reconhecer formas e de coisas nelas. Ali temos uma nuvem galinha, uma nuvem hambúrguer e uma nuvem bicicleta. E acha que aquela é uma nuvem chuva. Aí caiu uma chuva em cima dele, né? Às vezes, pela manhã pode chover e fazer frio, e à tarde aparecer sol e fazer calor. As condições do tempo podem variar em horas, dias ou semanas. Essa combinação momentânea dos elementos do clima, como chuva, temperatura e nuvens, recebe o nome de tempo meteorológico. Quando chove, quando venta, quando as nuvens estão pesadas, que a temperatura sobe, a temperatura desce, nós chamamos de tempo meteorológico. E o clima já é uma coisa diferente, é a sucessão dos tipos de tempo meteorológico mais marcantes em determinado lugar da superfície terrestre, para determinar o clima de um lugar. O tempo meteorológico é observado durante muitos anos. E durante esse período são analisadas características como temperatura, umidade do ar, quantidade de chuvas e ventos, entre outras. É muito importante que as pessoas conheçam as características do clima do lugar onde vivem. Por exemplo, o agricultor, ele se baseia pelo tempo meteorológico, porque aí ele sabe o tempo de plantar e o tempo de colher, tá? Aí depois vocês vão ver aí os climas do Brasil. Vou mostrar para vocês uma coisa. Aqui, no mapa do Brasil, tá mostrando aí, ó, clima equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Que vem mostrando aqui, e eu botei um mapazinho aqui das regiões do Brasil, para vocês se basearem aqui o tipo de clima. Por exemplo, o equatorial fica bem na região norte, né? E o tropical aparece muito, um pouco na região norte, na região centro-oeste, na região sudeste, né? O semiárido, amarelinho aqui, um pouco aqui na região nordeste, tá?
Subtropical na região sul, essa partezinha aqui, ó, no sul. Tropical litorâneo, vai pegando aqui, ó, Rio de Janeiro, né, um pouquinho de São Paulo, Espírito Santo, e vai pegando também um pouquinho na região nordeste, se vocês se basearem esse mapa com esse. E o tropical de altitude, que é esse aqui, ó, que fica aqui, ó, na região sudeste, que ele pega mais, entendeu? Então, esse aí são os climas do Brasil nas suas regiões, tá bom? Então, o clima equatorial apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo. E acontece a grande quantidade de chuvas na maior parte do ano se apresenta lá na floresta amazônica. O clima tropical semiárido, ele também, as temperaturas são elevadas o ano todo com média. As chuvas são escassas e irregulares e o clima é seco, né? A região onde este clima ocorre é aquela em que menos chove no país, o que leva a população a enfrentar grandes períodos de seca, que é aqui, ó, na região nordeste. Tem uns estados que ficam secos, né, na região nordeste. Um pouquinho aí do Piauí, né, Rio Grande do Norte. O clima tropical típico pega essa parte toda aqui, ó, pega um pouco da região nordeste, centro-oeste, sudeste, né? E as temperaturas são elevadas com média de 20 graus Celsius. É chuvosa de outubro a abril e a seca é de maio a setembro. Temos o clima tropical úmido, que a temperatura varia de 18 a 22 graus Celsius, né, centígrados, e acontece entre maio e setembro. E a quantidade de chuva aumenta e a temperatura cai um pouco em alguns pontos da região onde ocorre esse clima. E temos o clima subtropical, é aquele que fica a 0 graus, no máximo 18 graus. Isso ocorre muito na região sul, tá? Onde está lá o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá bom? Agora vamos começar com as vegetações brasileiras. Temos aqui a floresta amazônica, Mata dos Cocais, Mata Atlântica, esse marronzinho aqui. Temos a Mata das Araucárias, tá nesse amarelo aqui. A Caatinga, que acontece muito na região nordeste. Cerrado, que aqui também se encontra, tá? Campos, essa parte rosa aqui, ó, tem um pouquinho do sul, um pouquinho ali da centro-oeste. Temos a Campinarama, que acontece aqui, ó, na região centro-oeste, tá? O Pantanal, que também está na região centro-oeste, onde encontra o Mato Grosso, Pantanal do Mato Grosso do Sul. E temos a vegetação litorânea, que vai, ó, fazendo isso aqui, ó, uma linhazinha aqui no cantinho do mapa. Por que vegetação litorânea? Vegetação litorânea se encontra muito perto do mar. Por exemplo, nós mesmos aí aqui em Unamar, as praias têm vegetação litorânea. E para que serve essa vegetação litorânea? É para conter o mar, para ele não invadir. Então não devemos tirar a vegetação litorânea aí de Unamar. Mais para lá, quando a gente vai lá para o Pontal,
entendeu? Para frente, teve uma parte ali da praia que o mar invadiu. Por quê? Está sem a vegetação litorânea. Tiveram que fazer contenção, refazer a calçada, tudo novamente. Por quê? A população ela não está... não tem a consciência de que aquela vegetação é importante estar na nossa praia. Então, lugares onde não mexeram ainda na vegetação litorânea, e espero que não mexam, o mar não invade, não acontece isso, entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, tá cheio de mato. Não é mato, é vegetação litorânea. E se você perceber, em algumas partes tem até cactos, entendeu? Ali na orla, aqui na orla de Unamar. Aí depois vocês vão fazer uma atividade aí na página 6, de acordo com o que você observou no mapa, responda o que se pede. Que formações vegetais predominam no estado em que você vive? Qual é o nosso estado? Rio de Janeiro. Aí você vai ver a cor, vai ver o Rio de Janeiro, né? E vai colocar qual é o tipo de vegetação. O que você sabe sobre as formações vegetais apresentadas no mapa? Aí ele está pedindo para conversar com os colegas, mas vocês podem estar conversando com seus pais e registrar a resposta aqui. Aí depois que vocês fizerem, vocês podem estar mandando foto para eu ver como que cada um respondeu, entendeu? A primeira aí da nossa vegetação é a floresta amazônica. Ela ocupa 40% do território brasileiro. Ela se estende por vários estados e por alguns países vizinhos, como Colômbia e Peru, tá? Localiza-se em uma região de clima equatorial. A vegetação da floresta é muito variada. Em algumas partes é muito densa, com árvores que chegam a 40 metros de altura. Em outras áreas é constituída por vegetações rasteiras, com arbustos, cipós e trepadeiras. Há muitos anos ela está sendo devastada. É uma pena, né? Porque as pessoas, elas não têm aquela consciência de que é necessário a vegetação, né? Para nós é necessário. E também para que o quê? Os rios também são prejudicados por atividades como garimpo e que contribui para a contaminação por mercúrio e para assoreamento. O que é assoreamento? É o acúmulo de materiais, areia, terra, rochas e lixo, que são levados até o leito dos rios pela ação da chuva, do vento ou do ser humano. Trata-se de um processo natural que pode ser intensificado pela ação humana. Existe peixe que pode viver fora da água, na região amazônica. Olha que interessante. Depois vocês leiam aí sobre o peixe piramboia, que é esse peixe aqui, ó. Leiam sobre ele, tá bom? Depois vem a Mata Atlântica. Olha que linda a Mata Atlântica. Ela é muito linda, essa Mata Atlântica. Você vê biomas coloridos, é muito legal. E você vê ainda um pouco quando você sobe a região serrana, que eu falei até, que é Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Você ainda vê um pouco da Mata Atlântica. No Rio você também vê um pouco da Mata Atlântica quando você vai ao Cristo Redentor. Quando você sobe assim, você vê um pouco de Mata Atlântica ali ainda. Mas ela já foi bem devastada pela ação do homem, tá? Ela é muito rica, é uma paisagem natural brasileira muito rica.
Apresenta árvores altas, arbustos, palmeiras, samambaias e plantas aéreas, como as orquídeas e as bromélias. Então, nos trechos próximos ao litoral, a floresta recebe grande quantidade de umidade trazida pelos ventos oceânicos, né? No caso aqui no Rio, tem grandes ventos oceânicos, então fica umedecida aquele local. A região se localiza, essa formação vegetal apresenta 3 tipos climáticos: o tropical típico, o tropical úmido e o subtropical. Desde o início da colonização do Brasil, no século XV, no século XVI, com a exploração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar, até os dias de hoje a Mata Atlântica sofre com o desmatamento. E quem faz esse desmatamento? É o ser humano, né? Estima-se que restem apenas, olha só, de 100% de Mata Atlântica, só nos restam 6%. Olha isso. Quer dizer, é uma região que também tinha animais, os animais entraram em extinção, porque o habitat natural dele era a Mata Atlântica. Com a destruição, eles tiveram que migrar para outros lugares e não sobreviveram. O que é o habitat natural? Ali onde ele nasceu, ali onde ele cresceu e ali onde ele viveu. Então, com esse desmatamento, os animais saem do seu habitat natural, tentando ir para outro, muitos não sobrevivem, por isso que eles entram em extinção. Temos também o cerrado, né? O cerrado é uma vegetação composta de arbustos que crescem de forma esparsa. Esses arbustos apresentam galhos e troncos retorcidos e com casca grossa. Ele é coberto de gramíneas e plantas rasteiras. E o clima é o tropical típico, caracterizado por um período chuvoso e outro de seca. Ele é muito apropriado para a prática da agricultura, porém são usadas técnicas de correção de solo para torná-lo produtivo. A caatinga é típica da região nordeste do Brasil, onde o clima é semiárido. Nesse tipo de vegetação predominam arbustos que perdem as folhas no período das secas e cactos que retêm umidade em seus caules e têm espinhos, o que ajuda a evitar a perda de água pela transpiração. Tem cacto que as pessoas utilizam, corta e bebe aquela água, porque a seca é muito grande. E como ele retém água dentro dele, as pessoas bebem. Eu não vou dizer para vocês que é bom ou ruim, porque eu não sei, porque eu nunca bebi dessa água, né? Temos aí o Pantanal, localizado nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. É uma formação vegetal composta de espécies muito variadas. Apresenta as características da floresta tropical, do cerrado, dos campos e até mesmo da caatinga. E o clima predominante lá é o tropical típico, né? Lá tem plantas aquáticas, muitas planícies alagadas entre os meses de novembro e maio, pelas águas do Rio do Paraguai e seus afluentes. Essas cheias fertilizam o solo e favorecem a abundância de vegetação, né? O solo é fértil, é irrigado, é favorável ao plantio, que muitas vezes leva o assoreamento do leito dos rios. A pecuária também é muito praticada nessa região, tá? Então, vamos estudar hoje da página 2 até a página 9, né, do nosso livro de geografia. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Ó, a Amazônia, olha que lindo, gente. Aqui, a Mata Atlântica com seus biomas.
Depois vem o Cerrado. Estão vendo aí? Depois a Caatinga. E por último o Pantanal. Olha como ele é bem alagado. Tá vendo aí?